Acompanhando vocês, meninas, pergunta pro Bruno o que ele espera dos mercados voláteis para este ano. Alta infinita ou queda infinita? Bear market. E se ele topa um dia gravar... Sim, daí ele perguntou sobre o metaverso. Grande abraço a todos, sucesso. Valeu, Bax. É Então ele tá isso. perguntando se você acha que esse ano tua previsão é alta infinita ou fim do poço. Eu acho que eu ficaria no meio do caminho entre os dois infinitos, né? O que é muito mais confortável, né, na hora de fazer uma previsão para um ano que ele acabou de começar. Eu enxergo assim, deixando muito claro que eu não tenho nenhum poder de prever o futuro, né? Se eu tivesse, eu tava trilionário Sim. já. Né? Tinha comprado pra caramba quando era pra comprar, enfim. Mas o que eu vejo é, no longo prazo, pra mim o Bitcoin vai subir. Por essa questão que a gente falou. Oferta escassa, desde que ele continue existindo, oferta muito escassa, com uma demanda que não para de aumentar. E quando o cara começa a comprar Bitcoin, ele não muda mais de ideia. É uma ideia do Nassim Taleb que ele fala, que é a da questão da minoria. Ele diz o seguinte, que o que muda o mundo não são... Nassim Taleb hoje é um cara que não gosta de Bitcoin, mas a ideia dele é muito boa. O que muda o mundo não são as maiorias, igual a gente pensa. São as minorias intolerantes, barulhentas e organizadas. Porque esse pessoal consegue, né, de maneira organizada, assumir o poder em certos aspectos e obrigar os outros a fazer algumas coisas. Então você tem exemplos até em âmbito religioso. O cristianismo começou como uma religião pequena, foi convertendo as pessoas. Os romanos eram extremamente tolerantes com religião, no geral. Eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Erguiam templos para deuses que eles não conheciam. Tinham os templos ao Del Ignoto. Eles falavam, ó, não é porque eu não conheço mais deuses que não existem mais deuses. Foram se convertendo e quando se convertia não mudava de ideia. Porque a ideia dos caras era, só tem um deus verdadeiro. Os outros são falsos. Foi crescendo até uma hora que o imperador romano Constantino permitiu o cristianismo. Depois o Teodósio falou, não só ele é permitido, como agora é a única permitida, o resto tá proibido. Então com o Bitcoin eu acho que a mesma coisa vai acontecer. Você tem uma maioria muito tolerante a novas ideias, até porque essa maioria sofre com inflação. E tem uma minoria muito intolerante, que não muda de ideia. Tenta falar mal de Bitcoin em rede social, no Twitter. Tua vida vai virar um inferno, pô, porque o pessoal é chato Os pra caramba. detentores de Bitcoin vão Pois vir... é, só que isso hoje em dia eu acho ótimo no final das contas. Essa minoria ela vai crescer até tomar uma forma onde eles conseguem mudar algumas coisas, como já está acontecendo. Para quem não sabe, em El Salvador, eles têm como moeda oficial o dólar e o Bitcoin. Sim. Quantos outros países não farão coisas parecidas nos próximos anos? E Né? aquela lista de países onde o Bitcoin é mais usado ou mais procurado, alguma coisa assim, ela mostra exatamente isso, né? A população que mais tem, sem contar os Estados Unidos, claro, mas a população que mais busca é aquela que mais tem dificuldade com a sua moeda, né? Exatamente, porque cresce a atratividade, né? Imagina, a gente teve há pouco tempo lá no Era Afeganistão. Nigéria, não era? É Nigéria? A Nigéria, Nigéria. a Argentina tem muita busca por isso. Tem muita mineração no Cazaquistão, países que sofrem com moedas fracas. Sim. Mas imagina, dando exemplo do Afeganistão, do Talibã. O Talibã foi e tomou novamente o poder. Aí você tem dinheiro no banco. Agora, o teu banqueiro Dane-se. central é um guerrilheiro que tá com uma AK-47 falando que não pode ter representação da figura humana porque é contra as diretrizes religiosas deles. Então, olha só o seu dinheiro na mão de quem foi parar. O Bitcoin estaria imune a esse tipo de coisa. O cara poderia, inclusive, fugir do país e começar a vida em outro canto utilizando o Bitcoin. Então, há uma aplicação prática do Bitcoin para países que estão sob governos tirânicos, né, e também com moedas muito fracas. Por isso que eu acho que ele vai subir no longo prazo. Só que pensando agora no intervalo muito curto de 12 meses, esse pode ser um ano negativo para o Bitcoin? Pode. Sim. Né? Eu, pessoalmente, não tô nem aí. Eu vou manter comprando sempre que eu entender que o preço baixou até um patamar interessante. Porque Mas você por que sabe que ele daqui a pode? um tempo... Eu imagino. Aham. Eu não sei, né? Se eu tivesse absoluta certeza, eu tava com tudo em Bitcoin. Os últimos padrões não foram assim? Mas é aquela história, né, Yas? Imagine, isso é um problema filosófico chamado de o problema do Peru de ação de graças, de um filósofo chamado Bertrand Russell, que foi um dos últimos caras no século XX a fazer contribuições tanto para matemática quanto para filosofia. Era uma sumidade o cara. Imagine a seguinte situação, você analisando sem saber o que vai acontecer. Um peru dentro de uma gaiola, né? E aí todo dia o fazendeiro vai e dá comida pro peru. Ele vai ganhando peso. Isso vai acontecendo durante 1, 2, 3, 4, 5, 300 dias. Você sempre imagina que no próximo dia vai ser igual. 1000 dias, até que no 11º dia, ao invés do fazendeiro chegar com mais ação, ele chega com machado. Então foram 1000 dias onde você sempre olhava pra trás e entendia. Olha o padrão formado. É. E de repente o padrão ele foi quebrado. Isso acontece com a gente também.
Se eu chamasse um estatístico pra analisar a minha vida, ele poderia chegar à conclusão que eu sou imortal. Porque ele ia falar, o Bruno, ao longo de 15 mil dias, não morreu um dia sequer. É. Então olha o padrão, né? Sim. Esse cara é imortal, só que um dia eu vou morrer, porque o Bruno é humano e humanos são mortais. Sim. Então, num histórico tão curto quanto do Bitcoin, eu acho muito precipitado falar, o padrão é esse e é isso que vai acontecer. Por isso que eu sempre deixo uma ponta de incerteza, embora eu seja um cara otimista com Bitcoin, e até muito otimista porque eu sou muito pessimista com as moedas estatais. Sim. Mas para esse intervalo de 12 meses, pode ser que o Bitcoin caia. E se cair, até melhor para quem acredita que você compra por preços mais baixos. E por que pode ser que ele caia? Porque nesse ano deve acontecer um negócio que puxa o preço de todos os ativos para baixo, que é um aumento de juros nos Estados Unidos e em outros países desenvolvidos. Porque pensa como um investidor. Você pode investir no Brasil ganhando juros em reais. Só que o real é uma moeda bosta. Ninguém valoriza muito o real, exceto o brasileiro e o pessoal aqui em volta. Agora, quando o pessoal fala, você pode investir nos Estados Unidos e ganhar juros. Por mais que seja um juros baixo, é juros em dólar. Sim. Então você começa a tirar dinheiro do Brasil para levar para locais mais seguros. Quando você tira dinheiro daqui, o preço das empresas no Brasil começa a cair. Sim. O próprio real cai em relação ao dólar, se desvaloriza. Você soma isso em incerteza política. Então seria ruim para as nossas moedas, seria ruim para as moedas de outros países. E entendendo o Bitcoin como um ativo de risco, é ruim para o Bitcoin também. O pessoal tiraria dinheiro do Bitcoin para levar para outros locais. Sim. Então o Bitcoin pode estar caindo até por conta disso. Porque as bolsas reagiram mal a... Não é nem aumento de juros, é a possibilidade de aumentar juros lá fora. Já estão falando que vai acontecer e o Bitcoin também está caindo. Só que 12 meses para o Bitcoin é muita coisa para a gente falar se vai ser um ano ruim ou não. Eu permaneço comprado e sempre comprando mais quando eu acho que o preço está no patamar bom.